Olá, meus queridos. Então, nós estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês o conteúdo de língua portuguesa. Só que nós temos um acréscimo. Hoje nós veremos um pouco do língua portuguesa e redação. Porque nós estamos trabalhando com o conteúdo notícia, né? Com o gênero notícia, né? Assim, na aula passada nós vimos o que é notícia, vimos algumas partes dos elementos que compõem a notícia, não foi assim? Vimos a manchete, o lead, a linha fina, vimos as rubricas e hoje nós vamos colocar isso em prática, junto com a aula de redação. Só que, além de redação, que eu vou tratar hoje com vocês, nós teremos também um pouco de conteúdos da língua portuguesa, que no caso nós vamos ver o discurso e os elementos de significação das palavras, a polissemia, tá ok? Então vamos dar início à nossa pequena aula de hoje. Pessoal, em primeira mão eu queria que vocês abrissem os livros na página 26, onde lá diz assim: se eu quiser aprender mais. Então olhe que o livro dá a oportunidade de nos aprofundarmos ainda mais um pouco nas questões que envolvem as informações em relação ao texto notícia, ao gênero notícia. Lá na página 26 e na página 27, nós temos dois textos que devemos ler. São duas notícias. Claro que uma notícia ela vai estar de uma forma mais aproximada da oralidade, enquanto que a segunda notícia vai estar mais ligada à questão das normas gramaticais, embora que as duas sejam foram feitas de forma oral, foram transcritas da oralidade para a escrita, clara e evidente, só que o primeiro é uma linguagem um pouco mais relaxada do que o segundo texto, ok? Então vamos lá. O primeiro texto, que se encontra na página 26, é o texto que tem como título: Aeroporto de Fortaleza registra aumento de turistas para o feriado na capital. Eu não vou fazer a leitura dos textos, porque aí eu vou deixar por conta de cada um de vocês, porque senão não vão perder muito tempo lendo os textos. Mas aí vocês vão fazer a leitura, primeiro porque é importante que se faça a leitura, porque senão você não consegue responder as atividades que estão na página 27. É uma questão só, as letras A, B, C e D, e na mesma página 27 tem o segundo texto com mais 3 letras para vocês responderem, ok? Então esse é o primeiro texto. O que diz lá em A Fala em Situação Pública? Ao contrário de um bate-papo, as notícias faladas, as palestras e outros gêneros orais não são espontâneos. Eles contam com certo planejamento, porque são situações de fala pública, produzida quase sempre para explicar, informar algo. Os ouvintes esperam acompanhar uma fala organizada e clara. Vamos estudar esse aspecto analisando duas transcrições de fala pública. A primeira é essa daí, esse primeiro texto. O que é que ele quer dizer com isso? Pessoal, qualquer pessoa que vai se posicionar publicamente através de uma fala, de um discurso, ele tem que se preparar antecipadamente. Ele não vai para ali falar de forma improvisada, porque se ele fizer isso, corre o risco dele cometer algum erro. Então, geralmente as pessoas que vão falar em público, ou falar ao público, né, dependendo do sentido, ele tem que se preparar antecipadamente. Imagine um repórter. Quando o repórter ele pega a notícia para ser transcrita, segundo a versão dele, para apresentar ela ao público, ele faz uma pesquisa antes, ele faz um levantamento, ele se preocupa naquilo que vai falar. Por isso que tem que ter um planejamento. Então, pensando dessa forma, já deu para vocês perceberem que vocês vão fazer alguma coisa que vocês vão ter que se planejar antes. Vocês não vão fazer de forma improvisada, porque vocês talvez a nota de vocês não vai ser tão boa.
Vocês têm um tempo suficiente para se planejar na casa de vocês. Nós não estamos em um período de roça para dizer assim, ah, eu fui arrancar feijão, eu fui bater milho, eu fui não sei o que, não. Nesse período nós não temos essa problemática. E vocês são crianças também, né? Nem todos têm essa preocupação de estar na roça. Tem um tempo livre para se fazer isso. Tá ok? Então vamos lá. Qual é a atividade de vocês? Fazer a leitura desse texto e responder as atividades referentes a ele. E também fazer a leitura desse outro trecho que diz assim. Essas letras aí, ó, é A, B, C, D lá em cima, se refere ao texto que nós vimos anterior, viu? Aqui nós temos o segundo texto. Leia agora a transcrição de uma fala exibida no canal do professor fluminense Gabriel Pirecê. Então, nesse caso aí, você vai fazer a leitura desse segundo texto e lá embaixo, ó, responder as atividades. Lembrando que lá no Google Sala de Aula, você só coloca assim, ó, o número da página, o nome do texto que você leu e eu acho interessante, eu acho melhor copiar as perguntas e responder. Porque tem gente que gosta de inverter as letras, né? Aí acaba na hora que eu vou corrigir, eu não entendo, tudo misturado, e aí já viu, né? E como nós estamos com um tempinho em casa de fazer isso, copia a questão e responda. Vamos fazer como antigamente mesmo. Quando era em sala de aula presencial, eu dispensava isso, porque eu estava ali conferindo presencialmente com vocês. Mas um pouco à distância, é melhor que vocês coloquem isso organizado para que eu não me perca e não prejudique vocês. Tá ok? Então, atividade para casa desses dois textos que estão na página 26 e 27 e responder às atividades. Lembrando que estamos falando do gênero notícia. Aí no caso agora, na página 28 e na página 29, aí vocês façam a leitura, que é importante ler, mas eu não vou cobrar porque é só mais informativo aquilo ali. Na página 30 nós temos esse detalhe aí. Inclusive eu coloquei eu pintei, né, alguns textos aí de amarelo para chamar mais a atenção. Pessoal, olha o título. Nossa notícia. Na prática agora. Quando eu disser tudo que eu falo daqui para frente na prática, nós já estamos entrando na disciplina de produção de texto. Porque na prática quer dizer, vamos fazer agora. Porque eu expliquei. Qual era o conteúdo? Notícia. Então, eu vou ler para vocês só a parte que está pintada, viu? Porque eu vou deixar o resto com vocês. Diz assim, criar uma notícia. Ó, quem é que vai criar essa notícia? Claro que não sou eu, são vocês. Simular uma apresentação de telejornal. Eita, professor, você quer que a gente crie uma notícia para fingir que nós somos um repórter para estar passando exatamente isso. Só que para que vocês façam isso, vocês têm que se organizar. Se organizar de que forma? Saber o que você vai pesquisar, saber com quem você vai entrevistar, que dia, o horário, tudo bonitinho, porque isso é necessário, não foi dito nesse instante, para se falar ao público, se mandar uma mensagem, uma notícia, tem que haver uma preparação antes para você não cair no improviso e cometer os erros. Então vai ter que definir, ó, eu vou lendo só o pintado, definir a notícia. E eu vou falar de quê, professor? Eu sei lá o que eu vou falar. Tem várias coisas. Lembrando que quando se fala em notícia, não é qualquer coisa. Não é um fuxico do vizinho. Você viu o vizinho fazendo uma coisa errada e vai fuxicar. Não, aí não tem nada a ver a vida da gente com a do vizinho. Você tem que apresentar uma notícia com base em algo que traz um benefício para a sociedade. Aí está dizendo que é sociedade escola, mas é só sociedade. Na escola nós não estamos, né? Por exemplo, chuvas na região. Como é que elas estão? É uma notícia. O coronavírus na região é notícia. Acidentes, notícia. Partidas de futebol pode ter cavalgado, se alguém estiver fazendo, é notícia. Mas não pode, né? Claro que não pode ter aglomeração. A vacina no município, quando elas estão chegando, é notícia. Então tem que ser uma notícia que traga um benefício à sociedade. E de preferência algo que está ligado lá no seu povoado, no seu bairro, na cidade, quem morar aqui, de vocês.
Vocês falam de alguma coisa que envolvam as pessoas, que tragam informação para as pessoas da sua comunidade. Um buzeiro é uma notícia boa, a água do açude, o que é que está acontecendo? A religiosidade do município. Está tendo novena, por que não está? Porque tudo isso é notícias. Agora, uma notícia é aquilo que você vai passar para o seu pai e vai dizer, eita, fulano, meu filho, eu não sabia que estava acontecendo isso não. Então é uma informação. Por isso que diz aí no outro pintado, olha, a notícia deverá abordar algo relevante para a escola ou a comunidade. Como nós não somos a escola, tem que trazer algo relevante para a comunidade. Podem ainda falar de um fato ocorrido no seu bairro, como eu já disse, ou na sua região, que é na sua comunidade, como o início de uma campanha de vacinação, inauguração de uma praça, a construção de uma passarela, né? Isso aí é para as grandes cidades. O surgimento de um buraco numa estrada, a represa de fulano ali, o tanque que está precisando tirar lama, o tanque de fulano que serve para a comunidade toda, que é público, está lá, o que é que tem que ser feito. Né? Escolas do município, as escolas. O que é que vocês acham? Entendeu? Qualquer coisa que seja relevante para a sua comunidade pode se tornar uma notícia. O surgimento de um buraco na rua é mais aqui para quem está dentro da cidade, né? Mas vocês podem, quem mora na zona rural, a questão das rodovias, como é que elas estão? Por aí vai. Podem provocar acidentes, estão impedindo os carros passar. Por enquanto não. E quando chove, o que é que acontece? A notícia que também deveria ser filmada, deverá ser filmada, terá entre 2 e 4 minutos. Olha. Então tudo isso que você vai se preparar para organizar a sua notícia, você vai ser um repórter na realidade, né? Um repórter, você vai transmitir uma notícia. Pessoal, vocês vão ter que mandar para mim, postando lá no Google Sala de Aula. Este filme tem que ter entre 2 e 4 minutos. Vocês não vão fazer com 4 minutos e meio, com 5, com 6, não. 4 minutos o máximo. E no mínimo 2. Não pode ser abaixo de 2 e nem acima de 4. Tá ok? Então vocês vão ter que produzir essa notícia e enviar para mim. Da teoria para a prática. Aí embaixo ele coloca as informações que vão lhe ajudar na produção de sua notícia. Umas orientações. Nós não vamos ler para não perder tempo, porque aí é só orientando vocês como produzir, como vocês vão se planejar. Não tem nada de difícil aí, é só ler e fazer o que ele está pedindo. Tá bom assim? Vamos ver mais alguns detalhes. Na página 31, na próxima página, a página seguinte, tem lá, elaborando nossa notícia. É mais informações que ele está lhe orientando para que você siga. Vamos ler algumas delas. A primeira, elaborem a pauta da notícia. Qual será o acontecimento principal? Onde será feita a filmagem? Em que horário do dia ela deve acontecer para viabilizar a abordagem do fato noticiado? Quem vocês irão entrevistar? O responsável por algum evento? A testemunha de um fato? Alguém que esteja passando pela rua ou pela estrada? Quem? Então isso aí é uma forma de você se organizar. Escrever antes de você ir fazer sua filmagem. Eu não vou querer nada escrito disso daí. Eu só vou querer saber de sua filmagem. Pesquisem para conhecer mais sobre o fato. Por exemplo, se vocês vão noticiar a abertura de um campeonato de futebol, é importante saber quem o organiza, quanto tempo é disputado, de onde vêm os atletas, quem o organiza, se há premiação, se há um atleta ou uma equipe de destaque, etc. E isso dá assunto para o repórter, para a entrevista. Não vou ler os demais, que aí vai ficar a cargo de vocês fazer a leitura. Todos sabem ler, graças a Deus, é só ler e entender. Só vou pedir uma coisa, o único tópico que vocês não vão respeitar é o último, é o número 8. Que lá no número 8 diz assim:
O vídeo pode ser editado posteriormente. Se possível, utilize algum software ou aplicativo para auxiliar na edição. Acho que vocês sabem disso, né? Todo filme, quando ele é capturado no dia a dia, ele não vai direto dali para ser publicado. Ele vai para um aparelho, que é um aplicativo. Nesse aplicativo ele vai ser melhorado, a imagem, o som, coloca uma música de fundo, coloca umas legendas, coisa e tal, para ser apresentado. Quem tiver essa habilidade para fazer isso, fique à vontade, pode fazer. Quem não tiver, não tem problema, eu só quero ver a reportagem feita por vocês, do jeito de vocês. Claro que não é dando risada, né, com gaiatísticas e tal, porque aí vai perder ponto. Aí eu já vou adiantando. Tem que ser uma coisa que se aproxime do perfeito. Quem é que gosta de imperfeição, né? Tá ok? Então, nada em grupo. Ah, eu vou fazer com fulano, professor. Não, é individual. Cada um faça o seu. Ah, mas e se ficar feio? Não tem problema, só vai ver o professor Zezinho. Eu vou dar sua nota com base naquilo que você for apresentar. Tá ok? Vamos adiantar. Então, esta parte que eu estou concluindo, da produção do vídeo de uma notícia, é a parte que está encarregada para a área de redação. Ah, coisa boa, professor, então nós não vamos produzir um texto não. Por enquanto, o texto de vocês é um texto visual e oral, né? Porque a partir do momento que nós estamos vendo vocês no filme, eu estou escutando o que vocês estão falando também, que tudo isso vai ser analisado e pesado como nota para a primeira unidade. Tá ok? Lembrando mais uma vez que não tem avaliação escrita, as avaliações escritas que eu digo assim, ir lá pegar o papel para responder, para ganhar nota. As atividades que vocês vão fazendo, se algum professor não orientou ainda, vão ser transformadas em notas durante a unidade. Muito cuidado, viu? E lembrando, depois, eu acredito que alguém já postou, mas eu vou postar também os dias das nossas aulas, para que vocês não se percam. Geralmente é segunda, terça e quarta, viu? Sempre à tarde. Uma semana sim, outra semana não. A semana sim dou aula, como estudando essa semana, passando para vocês. Na outra é para vocês executar esse final de semana, para vocês executarem a atividade e enviar para mim até segunda-feira, dia 20 de março, viu? Passando desta data, a não ser por uma justificativa forte, não poderá fazer essa atividade novamente. Como é que vai ser avaliado, professor, o meu filme? Aí sim, eu vou utilizar 6 letras, a A, B, a C, D, E e F. A letra G eu não vou avaliar porque se refere à edição da filmagem. Como não vou cobrar a edição, a letra G está fora. Mas vou cobrar a letra A, que diz: a notícia aborda um fato relevante para a comunidade. Aí eu vou ver se é relevante. Se for um fuxico de um vizinho, não tem relevância. Zerou aquela questão. O público ficou bem informado sobre os acontecimentos. Aí eu vou avaliar. Se eu me informar com aquilo que você está falando, beleza. A letra C, há um início e um encerramento claros, foi bem iniciada e bem terminada, vou avaliar. As perguntas feitas ao entrevistado, se caso existe um entrevistado, contribuíram para a compreensão do fato noticiado, analisarei. A linguagem usada foi descontraída, natural, mais adequada ao gênero notícia e à divulgação em um telejornal, vou analisar. Foi possível entender bem o conteúdo das falas? A voz do repórter estava alta o suficiente? A pronúncia estava correta e o ritmo adequado? Então são esses detalhes que eu vou dar a nota de vocês na filmagem. Claro que as outras atividades escritas eu vou dar pela quantidade de acerto e erro, né? Agora essa daqui vai ser avaliando o seu filme, tá ok? Construção do sentido. Agora nós saímos da parte de redação, que é a produção do vídeo, da notícia que vocês irão fazer para ser entregue a mim. E agora a gente pula de redação e vem para a língua
portuguesa. Tá ok? Então vamos lá. É a construção do sentido. Pessoal, quando você vai produzir um texto, quando você vai escrever alguma coisa, você não escreve por escrever. Você escreve para uma pessoa que é o seu interlocutor, que isso é chamado de linguagem que vai ser interativa, entre você que está escrevendo e o outro que vai absorver o conteúdo do qual você escreveu. Ok? Só que as palavras que são utilizadas por você na sua produção de texto, elas são escolhidas na sua mente. Elas não são colocadas de forma aleatória. Você colocou porque achava que aquela palavra cabia ali e que queria passar para a pessoa que vai ler o seu texto uma informação segundo a sua vontade. Mas será que muitas vezes não acontece de você escrever de um jeito e a pessoa que for ler seu texto interpretá-la de forma diferente? Então, por isso que as palavras elas têm sentidos, elas podem ser a mesma palavra, ter sentidos diferentes, podem ser palavras diferentes com sentidos idênticos. Ou dependendo da palavra ou texto que você use, ela vai variando conforme a necessidade. Por exemplo, Adustina é o nome de quem? Da nossa cidade. Quando eu digo Adustina, terra fértil, o que é que eu quero dizer com isso? É uma terra que produz, é uma terra boa, é uma terra da gente viver feliz. Mas eu acredito que vocês já ouviram alguém dizer assim, queimada. Eu vou para queimada. Aí quando se fala em queimada, já usa um termo pejorativo. Queimada já quer dizer que a coisa não está tão boa. Como se fosse uma ironia. É como se aí você está falando de Adustina, é uma coisa. Quando você usa terra fértil, é beleza. Usa queimado, já está queimando, né? Já está entrando com uma crítica. Então olhe que as palavras elas vão mudando o sentido de acordo com aquilo que você quer transmitir. Olha o que diz nesse textozinho aí, olha. Em seus estudos da língua portuguesa, principalmente no 6º ano do ano passado, você viu que a comunicação é um processo interativo, isto é, não ocorre porque uma pessoa fala ou escreve uma mensagem e a outra a recebe. Ela é construída pela relação entre os interlocutores, como eu acabei de dizer para vocês nesse instante, para o estabelecimento do sentido do que é comunicado e envolve as intenções dos falantes, que aparecem de modo explícito ou não. A gente fala com uma intenção, né? Na sinopse do filme Rio, o que é a sinopse do filme Rio? A sinopse do filme Rio, você vai achar essa sinopse lá na página 33. E o que é a sinopse? Sinopse não é nada mais do que o resumo do filme. E quem é que não já assistiu esse filme Rio, né? É aquele ararinha azul que no Rio de Janeiro, que encontra uma ararinha fêmea lá e os dois, né, se apaixonam e vivem felizes para sempre. Eu já assisti esse filme umas 3 vezes. Então, na sinopse desse filme, Rio, para evitar uma repetição, o nome próprio, que é Rio de Janeiro, foi substituído pelo nome Cidade Maravilhosa. Olhe que quando usa o nome Cidade Maravilhosa, dá um contexto diferente de usar o nome Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é como se fosse uma coisa seca, o nome do rio. Mas quando diz Cidade Maravilhosa, e você já está, né? Como diz aí na sequência, olha, a escolha dessa expressão ressalta uma intenção. Destacar uma imagem ligada à beleza da paisagem, ao calor, ao carnaval, entre outros atributos que o Rio tem. E o Rio de Janeiro tem. Se a substituição fosse por a antiga capital do Brasil, que era como era chamado o Rio de Janeiro antigamente, ou a capital fluminense, será que daria o mesmo sentido de você se chamar Cidade Maravilhosa? Claro que não, né? Então a escolha das palavras e dos demais recursos textuais constrói diferentes sentidos e atuam de modo diferente sobre o interlocutor. Esse é o assunto que nós vamos veremos nessa sessão, que é o sentido, que é a construção do sentido das palavras dentro dos textos. Eu não vou ler esses quadrinhos que está lá no livro de vocês vão ler. Então, vamos ler rapidinho, um pouquinho, né?
Então preste atenção nessa tirinha do quadrinista paranaense Will Leite. Então, vou usar a linguagem dos personagens. Então, quer uma vaga no meu circo? Diga qual o seu talento. Eu sei imitar passarinho. Olha a cara do velho, olha, o dono do circo. Imitar passarinho? Seu talento é pobre. Se manda daqui e me deixa trabalhar, rapaz. Aí o menino sai, o rapaz sai. E depois, olha o que é que o menino faz. O menino realmente, ele não está imitando no sentido de cantar. Era voar mesmo. Ó. O cara perdeu um talentão aí, não foi? Porque não soube tratar, não soube escutar. Não entendeu a intenção da fala do menino. Mas é assim mesmo. Vamos lá. A tirinha que você leu mostra uma situação de interação entre dois personagens. Nos balões, as falas são enunciados, nome dados a tudo aquilo que é dito em uma situação comunicativa. No entanto, como você notou, ela não envolve apenas o que foi dito. Também é resultado das características dos interlocutores. Um é mais agressivo, o outro é mais tímido, do lugar social de cada um. Um é o dono do circo, o outro é quem lhe pede o emprego, do objetivo da comunicação, o pedido de emprego e uma possível contratação, da maneira como ocorre a interação, frente a frente, em um escritório, e etc. Então a comunicação envolve vários fatores, como está apresentando aí, viu? Todos esses elementos interferem na construção dos sentidos construídos. Pense, por exemplo, na pergunta, imitar passarinho? Mais do que confirmar uma informação, ela mostra menosprezo. Foi que o cara disse assim, imitar passarinho qualquer um imita. Mas não era voar, né? Que o cara pensou que era cantar. Existe, portanto, uma intenção contida na situação comunicativa que não é dita de forma aberta. Explicitamente quer dizer aberta. Mas é reconhecida como apoio de todas as outras informações. Esse processo comunicativo mais amplo é chamado de discurso. O que é o discurso? Inclui os enunciados e todos os demais elementos envolvidos no contexto de sua produção. Estar de frente da pessoa, se é rico, se é pobre. Entendeu? Tudo aquilo que ele citou ali anteriormente são elementos que estão presentes na construção do discurso. Tá ok? Então, em casa vocês leiam mais com detalhe e atentem-se para isso. É a imagem propriamente dita, é a pessoa com essa tatuagem. Esse anúncio busca um efeito expressivo. Explorem-se as possibilidades de sentido das palavras, associando-as a uma personagem enfeitada com uma tatuagem. O significado das palavras depende de seu contexto de uso. Muitas delas são polissêmicas, isto é, apresentam vários sentidos, os quais só podem ser identificados nos contextos em que são anunciados. Pessoal, se eu disser para vocês aqui que eu peguei uma manga. Aí vocês dizem, manga eu sei, professor, manga é fruta. Sim, se fosse a manga da roupa. Se fosse a manga do eixo do carro. Se fosse do verbo mangar. Olha, ele manga. Então a palavra, ela tem, às vezes a mesma palavra, vários significados. Essa enormidade de significado de uma mesma palavra, dependendo do contexto onde ela é utilizado, é o que chamamos de polissemia. Poli quer dizer mais de um significado, vários sentidos. Ok? Então ficamos por aqui. Leiam todo o material. As instruções estão no primeiro slide, de onde vocês têm que começar a fazer a leitura e responder todas as atividades que envolvem esse conteúdo e mandar para o Google Sala de Aula, além da notícia do vídeo, que eu estou curioso para saber como é que vai ficar. Até mais e até a próxima oportunidade.